Vamos para as orações coordenadas. As orações coordenadas, elas seriam aquelas, segundo a gramática, sintaticamente independentes, aquelas que poderiam ser separadas por ponto. Primeiro exemplo, ele chegou à casa à noite e bebeu um copo de suco. Ora, nessa construção, eu tenho uma oração aí coordenada. Vamos entender. Se eu quisesse colocar, ele chegou à casa à noite, ponto, bebeu um copo de suco. Veja que a primeira frase tem o sujeito e o verbo, e o advérbio. Na segunda frase, eu tenho o sujeito oculto, bebeu, ele bebeu. E eu tenho um complemento. Elas são sintaticamente independentes. Então, eu vou dizer que a primeira é coordenada e a segunda é coordenada. Agora, não tem um lance de oração principal, não. As duas têm o mesmo valor. Na oração coordenada, eu também vou classificar aquela que tem a conjunção. Eu vou chamar essa oração de oração coordenada aditiva. Porque eu estou adicionando duas ações para o sujeito ele. Ele chegou à casa e também bebeu um copo de suco. Se eu fosse muito gramaticista, eu diria que a primeira oração seria uma oração coordenada assindética e a segunda uma oração coordenada sindética aditiva. Sabe o que determinou isso? Síndeto significa conjunção. A primeira oração não tem síndeto, assindética. A segunda oração tem síndeto, sindética. É a que tem síndeto que será classificada. Pois é, o que vocês não podem esquecer é que o E, ele não é sempre sinônimo de adição, não. Nós temos que ver pela estrutura. Vamos imaginar, trabalha muito e foi despedido. Esse aí não dá ideia de adição, ele dá ideia de oposição. O que você espera de alguém que trabalhe muito? Que não seja despedido, que esteja no emprego. Então, para saber, cuidado, ele é um coringão, tá? Ele pode dar ideia de adição, ele pode dar ideia de contraste, ou até de, olha aqui, ele deixou o ladrão aberto. Ele deixou o portão aberto e o ladrão entrou. Nessa oração, eu não estou adicionando duas ações para o sujeito ele. Na verdade, eu estou dizendo, ele deixou o portão aberto e, consequentemente, o ladrão entrou. Veja que eu coloquei uma vírgula aí antes do E, porque eu tenho orações coordenadas com sujeitos distintos. Vocês vão aprender isso aí na pontuação. Mas veja que o sujeito de deixou é o pronome ele. E que o sujeito de entrou seria o ladrão. Daí eu vou colocar uma vírgula. Diferente da oração anterior. Por exemplo, Maria chegou e foi beber água. Duas ações, não é oração anterior, é outro exemplo, tá? Maria chegou e foi beber água. Estou adicionando duas ações para o sujeito Maria, fechado? Não coloco a vírgula. Porque dentro de uma enumeração, o E substitui a vírgula. Seria diferente se eu dissesse, Maria chegou e você foi dormir. Se são orações com sujeitos distintos, eu coloco geralmente a vírgula anteriormente. Agora, se me perguntasse essa oração aí, classificaria como uma oração aditiva? Mas o valor semântico dela seria de quê? Um valor de consequência. Eu não coloquei aí o nome oração coordenada consecutiva porque não tem isso na norma, tá? Eu coloquei pela norma padrão. Agora, o valor do E aí não é de uma adição pura, mas seria de consequência. Uma segunda oração coordenada seria a oração de contraste. Ora, ele é muito dedicado, mas não conseguiu ficar no emprego. Se a pessoa é muito dedicada, a gente espera que ela fique no emprego, mas não acontece isso, acontece o contrário. Eu tenho aí uma quebra de expectativa, uma oposição. Ser muito dedicado é uma coisa boa, não conseguir ficar no emprego é uma coisa negativa. A oração coordenada que dá a ideia de oposição é chamada de adversativa. Oração coordenada adversativa, adversativa é adversário. Contraste, são sinônimos. Essa oração dá a ideia de contraste, de adversidade, de oposição, de paradoxo. Tudo aí eu estou dizendo que uma se opõe à outra. Lembre-se que o mas também não é só contraste não, tá? O mas pode dar a ideia de adição. Nós podemos aí lembrar do Pai Nosso que a gente fala. Pai Nosso que estás no céu, parará, pororô, pororô. Aí você diz, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Quando você diz esse mas, não quer dizer que você está opondo uma coisa à outra, mas que você está pedindo duas coisas para Deus. Ó Deus, não me deixa cair. Esqueci, eu tenho que falar tudo junto, senão eu não lembro. Não nos deixeis cair em tentação e me livra do mal também. Eu quero duas coisas.
Esse mas nesse contexto tem valor aditivo e não opositivo. Por isso, gente, não pode decorar, tem que ver o sentido. Queria chamar a atenção de vocês que as conjunções de contraste, entretanto, todavia, porém, contudo, elas podem ser deslocadas na oração, com exceção do mas. Se eu tivesse colocado, ele era muito dedicado, não conseguiu, entretanto, ficar no emprego, não conseguiu, contudo, ficar no emprego, não conseguiu, porém, ficar no emprego. Mas eu não posso dizer, não conseguiu, mas ficar no emprego. O mas, ele não aceita outra posição, senão a posição básica, que é o início da oração. Vale lembrar que quando uma conjunção é deslocada no meio da oração, ela tem que vir entre vírgulas. Ele era muito dedicado, o vírgula, não conseguiu, vírgula, entretanto, vírgula, ficar no emprego. Já que eu tenho um termo deslocado na estrutura e que nós já combinamos anteriormente que lugar da conjunção é no início da oração, ela vai vir entre vírgulas se deslocada. Vamos ver uma outra oração. Concluí todo o meu projeto, logo posso descansar. Nessa oração não há uma quebra de expectativa, mas uma consequência natural. Quando você conclui um trabalho, você espera o quê? Você está de férias, pode descansar. Daí eu tenho uma consequência natural, e a consequência natural na coordenação é chamada de conclusão. Quando eu falo concluí todo o meu projeto, logo, assim posso descansar. Oração coordenada conclusiva. Conclusão, gente, é uma consequência lógica. Eu não chamo de oração coordenada consecutiva, porque a consequência está lá na subordinação. É puramente uma questão classificatória. E nós sabemos que a consequência depende da causa. Então, é uma relação de dependência. Já a conclusão, não. Eu coloquei essas duas frases juntas até para vocês se lembrarem de uma coisa. Essas conjunções de contraste, de conclusão, a gente usa naturalmente depois de ponto, o que prova claramente que elas são completamente independentes. Quando a gente faz um texto, a gente termina o texto dizendo logo, então, portanto, são conclusivos. E são conclusivos, são independentes. A conclusão é uma consequência natural, lógica, aquilo que é esperado. Inclusive, queridos, normalmente a gente usa ponto e vírgula nas orações coordenadas adversativas e conclusivas, que são as mais comumente usadas independentes. É muito comum você colocar um ponto e um mas, iniciar um parágrafo com mas para contrastar o outro, iniciar um parágrafo com logo. É muito comum a conclusão ficar deslocada em uma outra estrutura. Se elas são muito independentes e podem ser separadas por ponto, elas podem ser separadas por ponto e vírgula. Não estou dizendo que as outras não possam, mas é mais comum nessas aqui. Vale lembrar que a conjunção de conclusão, ela também pode se deslocar dentro da estrutura. Você pode colocar, concluir todo o meu projeto, posso logo descansar. Esse logo tem que vir entre vírgulas, caso ele seja deslocado. A última oração seria a coordenada explicativa. Eu vou dizer para vocês que esse pois queria descansar durante o domingo é a explicação de eu não ter ido à praia. Oração coordenada explicativa. O que eu quero ressaltar aqui para vocês de final é que o pois, no português, ele pode ser tanto explicação quanto conclusão. Agora tem um detalhe. Se o pois for explicativo, ele vem no início da oração, na ordem direta. Por exemplo, saia, pois estou mandando. Pois estou mandando a explicação da ordem dita. Quando eu digo ele é competente, será, pois, promovido. Esse será, pois, promovido é uma consequência, uma conclusão natural da afirmação de ele ser competente. Veja que nessa construção, ele é competente, será, pois, promovido. Esse pois foi deslocado para depois do verbo e, portanto, ele vai vir entre vírgulas. Se o pois for explicativo, uma vírgula antes e ele vem na ordem direta, no início da oração. Saia, pois estou mandando. Se ele for conclusivo, ele vem no meio da oração, ele vem deslocado, por isso ele vem entre vírgulas. A última oração coordenada, que é fácil de perceber, é aquela que dá a ideia de alternância, de exclusão. Cale-se ou será despedido. Eu não estou pedindo para você realizar as duas ações. Ou você realiza uma, ou você realiza outra. Se você se calar,
não será despedido. Se você não se calar, será despedido. Nessa construção, eu tenho uma oração coordenada alternativa. Lembre-se de uma coisa, a alternativa é escolha. Se você faz uma prova de alternativa, você escolhe uma e exclui as outras. Ou seja, uma informação exclui a outra. Ou você se cala e não vai ser despedido, ou você não se cala e aí, naturalmente, será despedido.